Um médico arrogante humilha uma técnica em enfermagem veterana sem imaginar que ela daria o troco na frente de todos. O sol mal tinha surgido no horizonte quando Mariana atravessou a entrada principal do Hospital Regional São José. Na bolsa de couro gasta, carregava alguns materiais básicos de enfermagem e uma marmita simples, embrulhada com cuidado pelo marido. Era seu primeiro dia como técnica em enfermagem naquele hospital e, apesar do nervosismo, trazia no rosto uma expressão de humildade e determinação. Se você quer saber como essa história termina, deixa um like no vídeo e se inscreva no canal. Os funcionários mais antigos a observaram com desconfiança enquanto ela caminhava pelo corredor principal. Alguns cochicharam, outros riram discretamente. "Essa veterana não aguenta nenhuma semana aqui", comentou uma das auxiliares enquanto organizava os prontuários. Mariana fingiu não ouvir. Apenas ajeitou o jaleco branco, verificou se o crachá estava bem preso e caminhou até a supervisora para se apresentar. "Mariana Santos, senhora. Vim para começar hoje." A supervisora, uma mulher de voz rouca e olhar desconfiado, apenas apontou para um canto da enfermaria. "Começa ajudando na medicação dos leitos. Depois vejo se você sabe alguma coisa." Mariana agradeceu e seguiu em silêncio. Foi ali que, pela primeira vez, cruzou com o Dr. Ricardo, o médico-chefe do setor. Dr. Ricardo caminhava pelos corredores com postura ereta e olhos frios. Trajava jaleco impecável, sapatos sem um grão de poeira e mantinha um tablet último modelo preso firmemente na mão. Era conhecido não apenas pelo conhecimento técnico sobre medicina, mas também pelo desprezo absoluto que nutria por quem, aos olhos dele, não passava de mão de obra sem estudo superior. Quando viu Mariana tentando organizar os medicamentos com certa dificuldade, Dr. Ricardo soltou um sorriso irônico. "Quem deixou a aprendiz brincar de enfermeira?" Alguns funcionários riram. Mariana, envergonhada, apenas abaixou a cabeça e continuou seu trabalho. Naquele primeiro dia, Mariana se esforçou ao máximo, seguiu todas as instruções, organizou prontuários, auxiliou pacientes, aplicou medicações e não reclamou das horas em pé, do peso das responsabilidades ou dos olhares atravessados. Mas não foi o bastante para Dr. Ricardo. Durante a visita médica da tarde, o doutor passou por Mariana e, sem motivo real, apontou: "Cuidado, veterana. Um erro seu e o paciente todo pode piorar." O comentário ecoou pela enfermaria como deboche. Mariana apertou os dentes e continuou, mais determinada do que nunca, a provar que seu lugar ali não era por acaso. Quando o plantão terminou, os funcionários se reuniram na sala de descanso para ouvir as orientações finais da supervisora. Mariana ficou mais ao fundo, em silêncio, observando cada detalhe do hospital ao seu redor. Enquanto os demais conversavam sobre o dia, ela estudava o sistema de medicação, o movimento dos pacientes, os protocolos de diferentes setores da unidade. Sabia que, se não tinha diploma superior, tinha olhos atentos e mãos calejadas de experiência. Às vezes, isso valia mais do que qualquer título pendurado na parede. Na saída, passou por Dr. Ricardo mais uma vez. O médico nem sequer olhou para ela. Mariana apenas respirou fundo. Ali, naquele hospital, começava uma história que ela jamais esqueceria e que faria o próprio médico lembrar que respeito não se mede em diplomas, se conquista. Parte 2. Os primeiros sinais. Os dias seguintes foram uma mistura de correria, plantões e silêncio para Mariana. Ela continuava discreta, chegando antes da maioria e saindo só depois que todo o serviço estava concluído. Observava tudo, perguntava pouco e anotava mentalmente cada movimento dos mais experientes. Apesar da dedicação, o desprezo no olhar de alguns colegas era constante e claro. Dr. Ricardo fazia questão de reforçar essa hierarquia invisível toda vez que passava pela enfermaria. Naquela quarta-feira movimentada, o médico organizou uma pequena reunião com todos os funcionários do setor.
Era dia de visita da diretoria do hospital e ele queria garantir que cada detalhe estivesse perfeito para impressionar os superiores. Os funcionários se reuniram na sala de reuniões, muitos ainda com os jalecos manchados da correria com os pacientes. Dr. Ricardo, de jaleco novo e tablet em mãos, falava com voz firme. Aqui não existe espaço para improviso. Cada um cumpre exatamente o que for mandado. Quem não entender, pergunta. Quem errar, assume as consequências. Mariana ouvia atenta e foi aí que notou algo. Ao observar o protocolo de medicação que o médico exibia, viu que o novo sistema de prescrição eletrônica estava configurado perigosamente sem dupla checagem para medicamentos de alto risco. Uma falha no sistema poderia causar erros graves de dosagem e comprometer a segurança de todos os pacientes. Mariana hesitou, mas tomando coragem, levantou discretamente a mão. Dr. Ricardo arqueou a sobrancelha. "Pois não, aprendiz?" Todos os olhos se voltaram para Mariana. Com voz firme, mas respeitosa, ela perguntou: "Senhor, desculpe, mas o sistema novo não deveria ter dupla checagem para medicamentos controlados? Talvez fosse bom revisar a configuração dos alertas de segurança." O silêncio foi imediato. Alguns funcionários já esboçavam um riso contido. Dr. Ricardo soltou uma gargalhada seca, carregada de desprezo. "Olha só, pessoal, agora temos uma nova especialista em farmacologia", zombou, virando-se para o grupo. "Vai me ensinar protocolos médicos também, veterana? Quer sentar na minha cadeira?" As risadas explodiram. Um funcionário mais ousado gritou: "Dá um estetoscópio para ela, doutor!" Mariana sentiu o rosto queimar, abaixou os olhos, mortificada. "Doutor." Ricardo aproximou-se dela, falando alto para todos ouvirem. "Aqui a gente trabalha com ciência, não com achismo de técnica que nem sabe ler um protocolo direito. Faz o seu serviço e deixa quem estudou medicina cuidar do resto." As palavras cortaram mais fundo do que qualquer bronca. Mariana engoliu seco, não retrucou, não olhou para ninguém. Sabia que se falasse seria pior. Sabia que naquele ambiente só teria uma chance de provar seu valor: no trabalho. Após o espetáculo de humilhação, a reunião terminou em meio a cochichos e piadas mal disfarçadas. Mariana voltou para seu posto, pegou os materiais de enfermagem e recomeçou o serviço como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dela, uma certeza crescia. Ela não precisava revidar, não precisava gritar, não precisava humilhar ninguém. O tempo se encarregaria disso. E naquele hospital de corredores brancos e vaidade, o tempo estava começando a trabalhar a seu favor. Os dias seguintes pareceram uma repetição cruel para Mariana. Ela trabalhava em silêncio, sob olhares de desprezo e piadas veladas. Cada passo seu era observado, cada movimento julgado, como se estivesse sempre à beira do erro. Dr. Ricardo, então, fazia questão de ignorá-la completamente. Tratava-a como parte da mobília, um estorvo necessário. Mas Mariana, em vez de se abater, observava. E o que via a preocupava mais a cada dia. Enquanto aplicava medicações, enquanto cuidava dos pacientes, enquanto ajudava nos procedimentos, seus olhos atentos reparavam nos detalhes que passavam despercebidos para todos, principalmente para o médico. O sistema de prescrição eletrônica começava a mostrar pequenos erros, quase invisíveis, falhas sutis como dosagens duplicadas se espalhando pelos prontuários. Era um sinal claro. Havia falha no novo protocolo de medicação. Exatamente aquilo que ela havia alertado e que fora motivo de chacota. A implementação dos últimos dias piorara tudo. Em alguns casos, pacientes estavam recebendo doses excessivas de medicamentos. Em outros, faltavam medicações essenciais. Discretamente, Mariana sabia que aquilo era perigoso. Um hospital pode esconder problemas por dias, mas no momento errado, vidas se perdem. Uma vez, durante os intervalos, tentou falar com alguns colegas. "Vocês viram no sistema? As prescrições estão duplicando algumas doses." "Relaxa, veterana", respondeu uma funcionária mais velha.
rindo. Sistema novo sempre dá uns problemas. Depois se ajusta. Em outro momento, tentou alertar discretamente a supervisora. Senhora, o protocolo de segurança não está funcionando como deveria. Se não ajustarmos, pode dar problema sério. A supervisora apenas balançou a cabeça, sem paciência. O sistema foi aprovado pela chefia médica, garota. Faz seu serviço e para de querer aparecer. Era como gritar para o vento. Mariana entendeu. Se falasse de novo, só se humilharia mais. Então, fez o que podia. Registrou tudo numa pequena caderneta velha que trazia no bolso do jaleco. Anotava os erros de dosagem, as falhas do sistema, os pacientes que mostravam sinais de medicação excessiva. No final de cada plantão, antes de ir embora, dava uma última volta silenciosa pelo hospital, como quem se despede de algo prestes a se perder. E cada vez que saía pela porta principal, sua angústia crescia, porque sabia, uma tragédia silenciosa se preparava sob os olhos de todos, mas ninguém queria ver. Preferiam rir da veterana, debochar de suas observações simples, confiar cegamente nos gráficos coloridos exibidos por Dr. Ricardo, até que o tempo, como sempre, faria sua parte. E aí não haveria risos, só choque e vergonha. Parte 3. O dia da visita. O céu amanheceu nublado no dia marcado para a visita da diretoria do hospital e inspetores da vigilância sanitária interessados na avaliação dos novos protocolos. A unidade estava em ritmo frenético desde a madrugada. Todos corriam para limpar, organizar, disfarçar falhas. Era como arrumar uma casa prestes a receber visitas importantes, só que com centenas de pacientes e dezenas de leitos. Doutor Ricardo estava especialmente agitado. Vestia um jaleco impecável, sapatos brilhando e o tablet carregado com gráficos coloridos para impressionar os superiores. Mariana, como sempre, chegou cedo, pegou seus materiais, ajustou o jaleco e começou o trabalho de rotina. Mas algo chamava sua atenção. O sistema eletrônico em uma das estações de enfermagem mostrava alertas vermelhos piscando. As prescrições duplicadas que ela havia anotado dias antes agora eram erros visíveis no painel principal. E ao redor da ala de medicamentos controlados, vários pacientes já começavam a apresentar sinais de sobredosagem sutil. O perigo era real e iminente. Durante a manhã, a diretoria chegou com os inspetores. Carros oficiais estacionaram diante da entrada principal do hospital. Homens e mulheres bem vestidos desceram com pastas e olhares críticos. Dr. Ricardo foi ao encontro deles com seu sorriso mais ensaiado. Bem-vindos ao Hospital Regional São José, senhores. Tudo está dentro do protocolo, melhor dizendo, adiantado. Risos e cumprimentos rápidos. A visita começou. Ricardo os guiava pelas alas do hospital, exibindo planilhas no tablet, citando técnicas modernas e números impressionantes de eficiência. Enquanto isso, Mariana observava à distância e via cada passo da comitiva sobre o problema que se agravava. Cada sorriso que ignorava os alertas piscando nas telas, cada explicação que mascarava a realidade. O coração de Mariana batia acelerado. Foi quando viu algo que gelou seu sangue. Uma das principais estações do novo sistema de prescrição apresentava erro crítico, mostrando dosagens perigosamente altas para medicamentos cardíacos, justamente na ala onde os pacientes já estavam apresentando sintomas. O médico falava, gesticulava, se vangloriava e ninguém notava. Até Mariana decidir agir. Sem pensar muito, caminhou até o grupo. Alguns funcionários a olharam alarmados. Era loucura interromper uma visita tão importante. Mas Mariana sabia que o risco era grande demais para ficar calada. Com licença, senhores, disse com a voz firme, apesar das mãos trêmulas. Todos se viraram. Dr. Ricardo fechou a cara imediatamente. Quem deu liberdade para a veterana interromper a visita? Murmurou entre dentes. Mas o diretor, curioso, fez sinal para que Mariana continuasse. A jovem respirou fundo. Não quero desrespeitar ninguém.
mas acho importante que vejam isso. Apontou para o erro crítico no sistema de prescrição. E isso também. Indicou os alertas de dosagem e os sinais claros de sobredosagem começando nos pacientes. O diretor se adiantou, olhou, chamou os outros. Testaram o sistema, analisaram os alertas, conferiram os prontuários. O ambiente antes descontraído ficou tenso num instante. Quem aprovou esse protocolo de medicação sem dupla checagem? Perguntou o diretor sério. Ricardo, suando sob o jaleco, respondeu rápido. Está tudo dentro do previsto. O sistema foi calculado para suportar variações mínimas na dosagem. Variações mínimas, disse um dos inspetores, apontando para a tela. Isso aqui não é mínimo. O sistema está duplicando doses de medicamentos controlados. Mais um dia assim e teremos casos graves de intoxicação medicamentosa. Murmúrios começaram entre os visitantes. O médico tentou se justificar, mas os técnicos, agora atentos, começaram a encontrar outros pontos de erro. Protocolos mal configurados, alertas desabilitados, falta de checagem adequada de segurança. E Mariana, humilde, apenas apontava o que via. Simples como uma técnica experiente, precisa como um especialista veterano. Dr. Ricardo estava pálido. Sabia que não poderia culpar o sistema nem a equipe. A responsabilidade técnica era dele, e agora estava exposta, escancarada, graças àquela veterana que semanas antes ele havia humilhado na frente de todos. No final da visita, o diretor fez questão de falar em voz alta, diante de todos os funcionários. Se não fosse o alerta dessa profissional, provavelmente estaríamos falando de uma tragédia e risco de vidas dos nossos pacientes. E virou-se para Mariana. Qual o seu nome? Mariana Santos, senhor. Parabéns pela coragem e pela atenção. Precisamos de mais gente como você na saúde moderna. Os olhos de Mariana brilharam, mas ela apenas baixou a cabeça em sinal de respeito. Atrás, os colegas que haviam rido dela semanas antes agora trocavam olhares constrangidos. E Dr. Ricardo? Dr. Ricardo não sabia onde enfiar o rosto, porque a humilhação que um dia despejou sobre a jovem agora se voltava contra ele, diante de todo o hospital, do diretor, dos inspetores e do próprio orgulho. O Boné Parte 4, a redenção. O ambiente do hospital, que antes fervilhava de conversas e risadas fáceis, agora estava mergulhado num silêncio pesado. A visita havia terminado. Os inspetores já estavam a caminho de seus carros, trocando comentários reservados. O médico-chefe, Dr. Ricardo, ainda parado no meio do corredor, parecia menor do que nunca. Ninguém ousava se aproximar. Ninguém mais ousava rir. A supervisora, que também ignorara os primeiros alertas, apenas balançava a cabeça de um lado para o outro, visivelmente envergonhada. Mariana continuava ali, perto do posto de enfermagem, sem buscar protagonismo. Não vibrava, não se gabava, apenas fazia o que sempre fizera, observar em silêncio. Foi então que Dr. Ricardo, constrangido, reuniu o restante da equipe para uma reorientação técnica. Mas todos sabiam que era uma tentativa desesperada de salvar a própria imagem. Chamou os funcionários para perto, ajeitou o jaleco com mãos trêmulas e iniciou. Tivemos alguns pontos de atenção na visita de hoje. Nada fora do controle. Tudo será resolvido conforme os ajustes necessários. Ninguém respondeu. Ele pigarreou, olhando discretamente para Mariana, como se quisesse medir o que dizer a seguir. Foi então que o diretor do hospital, que ainda estava por perto, interrompeu o Dr. Ricardo. Todos se viraram. A partir de hoje, recomendo que escutem mais os olhos de quem está na linha de frente, disse, apontando para Mariana. Porque nem sempre o diploma é o que garante que a segurança do paciente esteja garantida. O médico ficou vermelho, tentou forçar um sorriso amarelo. Claro, toda opinião é bem-vinda. O diretor não sorriu de volta, apenas entrou em seu carro e partiu. Quando os motores se afastaram, Dr. Ricardo ficou parado, imóvel. Sabia que todos ali tinham visto, sabia que perdera mais do que autoridade, perdera o respeito.
Tentou então se aproximar discretamente de Mariana. Chamou-a de canto com voz baixa. Mariana, obrigado pela observação de hoje. Foi útil. Mariana olhou nos olhos do médico. Não havia ódio, não havia vingança. Havia apenas a serenidade de quem sempre soube o que estava fazendo. Com respeito, mas firmeza, respondeu. A gente cuida dos pacientes com técnica, doutor, mas cultiva respeito com humildade. Dr. Ricardo ficou sem palavras, abaixou a cabeça, envergonhado. A primeira vez em anos de carreira que alguém, sem ofender, sem gritar, o fazia refletir tão profundamente. Ali, naquele momento simples, a técnica veterana que fora humilhada na frente de todos se tornava, sem dizer mais nada, a verdadeira mestra daquele hospital. No restante da semana, Mariana virou referência. Colegas que antes a desprezavam, agora buscavam sua opinião. A supervisora começou a chamá-la para revisar protocolos e distribuição de medicamentos. E até Dr. Ricardo, aos poucos, passou a consultá-la de forma discreta. Mariana não mudou seu jeito, continuava humilde, observadora e silenciosa, porque sabia que os pilares do respeito não se erguem com palavras, se constroem no olhar, na postura e, acima de tudo, na verdade. E a verdade é que naquele hospital, quem realmente sustentava tudo não era o diploma, era a experiência, a coragem e a humildade de uma simples técnica veterana. A rotina do hospital seguiu nos dias seguintes, mas o ambiente havia mudado. O que antes era um campo de egos inflados agora respirava respeito. Mariana trabalhava do mesmo jeito, quieta, dedicada, atenta. Não precisava de palmas nem de discursos. Aos olhos dela, o hospital era o que sempre fora, um espaço para cuidar, não para competir. Mas aos olhos dos colegas, era impossível ignorar. A veterana que havia sido alvo de piadas era agora chamada discretamente para conferir medicações, revisar protocolos, opinar sobre cuidados. Não como ajudante, mas como quem entende do que faz. Em uma manhã qualquer, enquanto verificava os sinais vitais de um paciente, Mariana ouviu uma voz atrás de si. Era doutor. Ricardo, dessa vez sem arrogância. Mariana, pode dar uma olhada nesse protocolo de cuidados intensivos comigo? Mariana virou-se. Por um instante, viu não o médico orgulhoso que a humilhara, mas um profissional querendo aprender, mesmo que silenciosamente. Apenas assentiu com a cabeça e caminhou junto dele. Ali, lado a lado, sem títulos ou cargos, eles trabalharam. Porque na prática, sob o peso da responsabilidade, o que sustentava aquele hospital era algo muito maior que status. Era a humildade aprendida à força, era o respeito reconstruído em silêncio. No final da semana, uma pequena confraternização improvisada reuniu os funcionários do plantão. Café simples, conversas baixas, risadas discretas. A supervisora, mulher sisuda, chamou a atenção de todos por um momento, levantou uma xícara de café e disse: nem sempre a gente reconhece quando um mestre passa pelo hospital. Às vezes, ele vem disfarçado de veterana. Todos olharam para Mariana. A jovem apenas sorriu, envergonhada, e baixou os olhos. Não precisava de aplausos, não precisava de troféus. O que ela conquistara ali era muito mais valioso, porque havia cultivado a verdadeira cura, o respeito. Algo que nenhum equipamento, nenhuma tecnologia e nenhum diploma poderia sustentar sozinho. Enquanto o sol descia no horizonte, pintando de dourado as janelas dos quartos recém-cuidados, Mariana encostou o estetoscópio na mesa, respirou fundo e olhou para o que havia ajudado a preservar. Um hospital próspero, feito não apenas de equipamentos e medicamentos, mas de coragem silenciosa, de dignidade intacta, de força invisível aos olhos apressados e de um valor que o tempo, a vaidade e a arrogância jamais poderiam arrancar. Num hospital é fácil aplicar medicamentos. Difícil mesmo é cultivar respeito. E Mariana provou, com silêncio e dignidade, que experiência e caráter não vêm com títulos, vêm com atitude. Se você gostou dessa história, é muito importante você curtir o vídeo,
se inscrever no canal para eu continuar trazendo histórias emocionantes e surpreendentes como essa. E comenta aqui embaixo o que você achou dessa lição. E aproveita para dizer de qual lugar você está assistindo esse vídeo. Até a próxima!